Epá, imagina tentares descrever o caos absoluto de uma ditadura ou, sei lá, o desespero de uma guerra. Mas a regra é que só podes usar as palavras de um anúncio de detergente. Pois, isso soa completamente absurdo. Soa absurdo, certo? Mas no século XX, houve quem percebesse que a única forma de fazer sentido num mundo completamente fraturado era precisamente quebrar as próprias regras da linguagem. É um paradoxo fascinante, sem dúvida. E é exatamente essa ruptura que torna o estudo da literatura deste período tão denso. Exato. Quer dizer, quando o mundo deixa de fazer sentido, a poesia também não pode soar a uma cantiga de embalar perfeitamente rimada. O que nos traz ao nosso mergulho de hoje. Temos aqui em cima da mesa um conjunto de apontamentos de estudo incrivelmente detalhados sobre os chamados poetas contemporâneos. Uhum. Focados na matéria do 12º ano, certo? Nem mais. E a sensação que dá, olhando para este currículo com 12 autores diferentes, é que quem está a estudar entra numa daquelas cenas de um crime caóticas. Aqueles cenários cheios de pistas soltas. Exatamente. Há papéis espalhados, dezenas de pistas, 12 suspeitos que parecem ter todos motivos diferentes. E pronto, a primeira reação da malta é entrar em pânico total. O que é perfeitamente compreensível. A poesia contemporânea pode parecer um labirinto impenetrável se a tentarmos simplesmente decorar. Pois a força bruta não funciona aqui. De todo. Mas o que este documento propõe é uma mudança de paradigma. Em vez dessa memorização exaustiva, fornece um método de investigação lógica. Um autêntico código de acesso, porque, mantendo a analogia da cena do crime, estes poemas deixam impressões digitais óbvias e inconfundíveis na folha de prova. Se o investigador souber exatamente onde procurar, claro. Exato. E os apontamentos começam logo por organizar este caos através de dois grandes eixos estruturantes: temas e formas. Ok, vamos lá desmontar isto. O que são exatamente estes eixos? Pronto, pensa nestes eixos como a tua grelha de análise forense. Nos temas temos 4 grandes gavetas. Ok, Primeiro, como é que o poeta lida com o mundo contemporâneo? O cenário urbano, a denúncia política, aquela desumanização típica das grandes cidades. certo. Segundo, como lida com a tradição literária. Terceiro, qual é a visão que o poeta tem do seu próprio papel no mundo? E quarto e último, a arte poética, ou a metapoesia. Espera, deixa-me travar aí numa palavra que aparece constantemente nestes documentos. Diz. Metapoesia. A reflexão sobre o próprio ato de escrever poesia. Fazendo aqui de advogado do diabo, isso não roça o narcisismo extremo? Como assim? Sei lá, uma espécie de câmara de eco onde os poetas fechados nas suas bolhas escrevem poemas a queixarem-se de como é super difícil escrever poemas. Pois, percebo. É uma suspeita muito comum, mas a realidade é muito mais profunda do que um mero exercício de vaidade. A metapoesia nestes autores é, na verdade, um grito de angústia existencial. Angústia existencial. Sim, pensa bem. Quando tudo à volta parece estar a desmoronar-se, seja pela censura de um regime ditatorial ou só pela alienação de uma cidade moderna, burocrática, o poeta questiona-se: qual é a utilidade da arte nisto tudo? Ah, ok. A reflexão sobre a criação poética torna-se uma reflexão sobre a última réstia de capacidade humana para criar sentido e beleza num terreno baldio. Ok, agora apanhei o fio à meada. É tipo tentar perceber se a ferramenta ainda funciona antes de tentar consertar a máquina avariada. Exatamente isso. E isso liga perfeitamente ao primeiro grupo de suspeitos nesta nossa investigação. Aqueles que usam a ferramenta da escrita como uma arma de combate direto contra o ruído da sociedade. Os críticos e os resistentes. Ora bem, e o Alexandre O'Neill encabeça essa lista de forma brilhante. O documento menciona que ele tem raízes no surrealismo e na tradição satírica, criticando a Lisboa pequena burguesa. Uhum. Mas há aqui uma coisa. Se ele usa as expressões do cotidiano e frases feitas da publicidade, ele não corre o risco de a poesia dele se tornar apenas, sei lá, parte do ruído capitalista que ele quer criticar? Não, porque esse é precisamente o golpe de mestre do O'Neill. Ele apropria-se do ruído para o sabotar por dentro. Ah, ele sequestra a linguagem. Nem mais. Ele não foge da linguagem comercial ou burocrática. Ele sequestra-a. A poesia dele funciona como uma paródia corrosiva. Desmistifica tudo o que é solene e burguês. Então, se quem vai a exames estiver a olhar para a folha, qual é a impressão digital visual dessa sabotagem? É a colagem e o contraste chocante. A marca do O'Neill é uma liberdade formal enorme,
onde versos livres se misturam com slogans publicitários. Tipo recortes de jornal? Exato, lugares comuns, trocadilhos e jogos de palavras visuais. O poema parece mesmo uma montagem caótica. Se a linguagem oscilar de repente entre o tom poético e o calão ou o nonsense puro, a impressão digital é inequivocamente de Alexandre O'Neill. Muito bom. Mas depois, dentro desta mesma trincheira da denúncia política, há quem toma um rumo estrutural diametralmente oposto. O Manuel Alegre. Sim, uma figura incontornável. O documento fala dele como a voz do coletivo, do exílio e da guerra colonial. Eu diria que é o poeta-soldado, mas o que me intriga imenso é a forma. Por ser tão tradicional? Certo, se o mundo está virado do avesso e em guerra, por que agarrar-se a estruturas tradicionais e ritmos quase medievais? Por uma questão de sobrevivência tática e de transmissão. O Manuel Alegre precisava que a sua mensagem chegasse às pessoas. Certo. Num tempo de censura apertada e polícia política, um poema que obedece a um ritmo fortemente musical, feito em quadras regulares e métrica tradicional, memoriza-se logo. O poema transforma-se numa canção. Claro, faz todo o sentido. Ele dialoga com Camões e com a poesia trovadoresca, porque a tradição oral viaja muito mais rápido, de boca em boca, do que um manifesto impresso proibido. É a poesia desenhada para ser contrabandeada na memória das pessoas. Nem mais. A impressão digital dele no exame é essa musicalidade ritmada, de voz coletiva, quase como um hino de resistência. Mas e o Jorge de Sena? Também é um resistente ativo, também foca o horror da guerra, mas os apontamentos descrevem-no como o testemunho lúcido. Ele não me parece estar de todo a escrever canções para a malta cantar. De todo. O Jorge de Sena afasta-se dessa emoção imediata e aposta num conhecimento ético e racional. O poema, para o Sena, é o espaço de um debate filosófico rigoroso. Portanto, a mancha gráfica que ele deixa no papel é completamente diferente. Completamente. Quem está a fazer a prova não vai encontrar quadras certinhas nem jogos de palavras engraçados. Vai deparar-se com versos livres, mas excepcionalmente longos. Ok. A sintaxe é complexa, densa, muito discursiva. É o registro visual de um pensador a construir uma argumentação inquebrável contra a opressão. Pronto, então se estes três autores decidem enfrentar o caos da praça pública, seja com sátira, canções ou argumentos densos, os apontamentos revelam-nos um segundo grupo. Os que fogem. Exato. Os que decidem que a única solução é desaparecer. Fogem do ruído para o isolamento, o misticismo, o contacto com a terra, o vazio. E o Miguel Torga é o primeiro peso pesado desta fuga. Mas atenção, o Torga, o Orfeu rebelde, não foge no sentido de deitar a toalha ao chão. Não? Não, ele afasta-se do rebuliço social para travar um combate muito mais solitário e telúrico. Ele escava até à raiz da terra ao Portugal profundo e debate-se com a angústia existencial perante o sagrado. É uma luta corpo a corpo com a fé, não é? Sim, é um confronto quase físico com Deus e com o destino humano, muitas vezes reescrevendo matrizes mitológicas, como a figura de Prometeu. E a nível forense, ali no meio de um teste, como é que essa angústia toda se revela na estrutura do poema? Pela coexistência inusitada de rebeldia no conteúdo e rigor na forma. Ao contrário do caos de um O'Neill, o Torga estrutura o seu inconformismo quase sempre através de rima regular, métrica curta e formas clássicas. É uma fúria contida num molde muito sólido. Uau! O que cria um contraste brutal com António Ramos Rosa. Lendo aqui estes apontamentos, se o Torga escava a terra à procura de respostas, o Ramos Rosa parece chegar à cena do crime e passar lixívia em tudo até não sobrar rigorosamente nada. É uma excelente imagem. O documento chama-lhe o poeta da página em branco, não é? Sim, o Ramos Rosa responde a esta agitação moderna com o silêncio absoluto. Ele procura a pureza original da palavra. É quase como se olhássemos para a arte moderna. O Ramos Rosa seria uma tela imensa, totalmente branca, no meio de uma galeria vazia, a obrigar quem olha a confrontar-se com o vazio.
Exato. O que fornece logo a dica visual mais infalível de todo este grupo. Se o poema tiver um despojamento formal extremo, palavras soltas, versos superfragmentados, Frases curtas. frases curtas e, acima de tudo, uma valorização massiva do espaço em branco no papel, a ponto de o silêncio visual ser maior do que o texto escrito. Aí, a probabilidade de ser António Ramos Rosa é altíssima. Ele faz a palavra respirar no isolamento. O que torna o próximo autor absolutamente alucinante nesta sequência, porque logo a seguir a essa tela branca, o guia coloca o Herberto Helder. Ah, o Herberto. Pois, mantendo a analogia da arte, se o Ramos Rosa é a sala silenciosa, o Herberto Helder é o Jackson Pollock a atirar baldes de tinta para a tela num transe caótico. Sem dúvida. É uma tempestade de palavras. Mas confesso aqui uma dúvida. Perante um exame sob pressão, como é que se distingue essa fúria genial de uma simples, sei lá, falta de estrutura do autor? Pela sua força orgânica e visceral. O Herberto Helder não é destruturado por incompetência. Ele atua como um mago ou um alquimista da linguagem. Ele tenta regressar a uma origem mítica do mundo, explorando temas como o nascimento, a morte, a mãe. Então, e a impressão digital dele? Não podia ser mais óbvia. Procurem uma avalanche gráfica, versos torrenciais, longuíssimos, muitas vezes circulares e, aqui está a chave, uma ausência total ou subversão completa da pontuação tradicional. Falta de ar, quase. É um mergulho sem botija de oxigênio, num fluxo de consciência ininterrupto. Perante essa avalanche toda, é natural que alguém queira desesperadamente voltar a impor alguma ordem na casa. E é aí que entra a próxima categoria: os artesãos da palavra e os guardiões da tradição. Sim, os autores que pegam no cinzel para esculpir ou na lupa para analisar artefactos antigos. O Eugênio de Andrade e o Vasco Graça Moura. Começando pelo Eugênio, ele também foge do mundo moderno. Foge da pressa e da degradação, sim, mas em vez de ir para o misticismo ou para o caos absoluto, refugia-se na pureza luminosa da natureza. A água, a luz e no erotismo essencial do corpo humano. Ele é o escultor da palavra. Um escultor precisa de trabalhar a matéria milímetro a milímetro. Qual é a ferramenta técnica que o denuncia aos olhos de quem o analisa? Num teste. A extrema musicalidade interna, focada na repetição de sons. O Eugênio recorre a poemas curtos, em verso livre. Ele foge daquela rima tradicional de escola no final da linha, percebes? Sim. E substitui por quê? Pelas assonâncias e aliterações. Ele repete vogais e consoantes ao longo do poema para criar uma melodia suave, contínua e superluminosa. A mancha visual é limpa e, quando lido, o poema soa a água a correr sob pedras lisas. E de repente saímos dessa limpidez elementar e entramos numa biblioteca poeirenta e erudita com o Vasco Graça Moura. O documento chama-lhe o intelectual absoluto e foca-se num conceito específico, o palimpsesto. O famoso palimpsesto. Para quem não está familiarizado, um palimpsesto é aquele pergaminho muito antigo que foi raspado para alguém escrever por cima, mas onde ainda conseguimos decifrar vestígios do texto original por baixo. Exatamente. Mas por que raio é que um autor contemporâneo quereria esconder-se atrás das vozes do passado, como Camões, Dante ou Petrarca? Ele não se esconde, ele mete forças e afirma uma resistência cultural. Para o Graça Moura, a superficialidade do mundo moderno só pode ser combatida demonstrando que a condição humana, o amor, a passagem do tempo, a morte, é universal e intemporal. E luz à história da literatura como escudo. Como um escudo e uma arma ao mesmo tempo. É como encontrar uma nota de resgate moderna, mas escrita por cima de uma pintura do Renascimento. Como é que o investigador identifica isso na hora H? É o casamento perfeito entre um rigor clássico e uma voz intertextual. Se na prova aparecer um soneto imaculado, com métrica rigorosa, como o tetrassílabo, e esse poema estiver ativamente a conversar, a citar ou a desafiar diretamente figuras da literatura clássica, Há muita erudição. muita erudição. Aí a impressão digital aponta indubitavelmente para o Vasco Graça Moura. O que nos empurra para a mudança de cenário mais radical desta investigação. Deixamos as grandes praças políticas, os abismos místicos e as bibliotecas antigas e entramos, pasmem-se, na cozinha.
Verdade. A Luísa Neto Jorge e a Ana Luísa Amaral inauguram a dissecação do cotidiano e a desconstrução do espaço doméstico, focando muito a perspectiva feminina. Os apontamentos descrevem a Luísa Neto Jorge como uma autêntica cirurgiã. É uma definição perfeita, eu diria. A Luísa observa o mundo doméstico e o corpo físico não como espaços de conforto, mas de sufoco. A missão dela é a desmitificação total do amor romântico que, historicamente, serviu como uma armadilha para as mulheres. E se o romantismo falhou, ela precisa de uma abordagem clínica. Daí a cirurgiã. Qual é o bisturi dela? O bisturi é a intromissão do vocabulário científico no poema. Esta é a grande pista. Palavras de ciência na poesia lírica. Exatamente. Se o poema estiver denso e cruzar uma reflexão sobre a casa ou as relações humanas, com termos frios, técnicos, geográficos ou anatómicos que normalmente não pertencem ali, estamos a ler Luísa Neto Jorge. Rupturas cirúrgicas. Sim, rupturas intencionais para amputar qualquer sentimentalismo parvo que tente invadir o poema. É fascinante pensar nisso, porque a Ana Luísa Amaral partilha esse mesmo palco doméstico, mas opera com um mecanismo totalmente diferente. Sem dúvida. O documento sublinha que ela transforma tarefas banais, tipo descascar cebolas ou lavar roupa, numa subversão feminista da grande tradição literária. É brilhante pensar em como, durante séculos, a literatura considerou o espaço da casa como um tema menor. Um tema de mulheres, não é? Pois, e ela transforma-o numa máquina de guerra poética. Como é que se subverte um poema épico usando uma cebola? Trazendo o tom grandioso para a realidade comezinha, expondo o absurdo das divisões de género, a Ana Luísa Amaral pega no verso livre, frequentemente num tom muito coloquial e direto, conversando quase ironicamente com o leitor. E desconstrói os mitos. Exato. Ela altera o ponto de vista de figuras mitológicas grandiosas para quem estava em casa a suportar a carga invisível. A impressão digital dela será essa mistura notável, um diálogo lírico altamente sofisticado, ancorado em objetos do dia-a-dia da esfera doméstica. O que nos leva finalmente à nossa última pista forense, aos dois últimos nomes do guia, o tempo, a memória e a narrativa. Rui Velo e Nuno Júdice. Ambos mergulham na melancolia do tempo que foge, mas as marcas são diferentes. Muito distintas. O Rui Belo é a encarnação do poeta caminhante, aquele que se sente eternamente deslocado na vida, focado na dolorosa nostalgia da infância e na perda de fé. A nível da estrutura do texto, qual é o ritmo desse caminhar doloroso? É o ritmo da exaustão discursiva. O Rui Belo é identificável pelo seu tom de confissão, um desabafo prolongado. Os versos são muito extensos, aproximando-se perigosamente da prosa. Há uma repetição também, não é? Sim, visualmente há um recurso massivo à anáfora, aquelas repetições teimosas da mesma palavra no início de vários versos, e aos paralelismos. Lemos o poema e sentimos os passos pesados de quem vagueia pelas ruas a tentar organizar memórias que se esfumam. Mas se o Rui Belo está a caminhar pela rua a desabafar, os apontamentos descrevem o Nuno Júdice como o arqueólogo dessas memórias. O Júdice tenta resgatar a realidade em decadência e devolve-lhe o mistério. Ele tem um fascínio brutal por cenários urbanos crepusculares. A grande diferença mecânica face ao Rui Belo é que o Júdice tem uma fortíssima tendência narrativa. Portanto, perante a dúvida no momento de tensão do exame, se a pessoa tiver de distinguir esta melancolia partilhada... O critério de desempate é a finalidade do texto. Se o poema se lê como um desabafo emocional torrencial sobre a infância, é a impressão digital do Rui Belo. E se parecer uma história? Se parecer uma pequena história que de repente faz uma pausa para o narrador refletir sobre o processo de escrita desse mesmo poema, trazendo de volta à nossa velha amiga a metapoesia. Ah, lá está ela. Lá está ela. Então é indubitavelmente Nuno Júdice. O Júdice expõe sempre os andaimes da construção da memória. Ok, vamos então recuar um bocado e olhar para o quadro inteiro desta investigação. A promessa deste redocumento é fornecer um método à prova de bala. E a conclusão parece super clara. Perante um texto desconhecido, a estratégia errada é tentar logo descobrir o sentido oculto profundo. O primeiro passo do detetivo tem de ser a mancha visual, a forma geométrica do poema. Sem dúvida alguma, a forma é sempre a primeira e mais reveladora impressão digital. Portanto, a malta senta-se, vira a página do exame e vê um soneto rígido clássico. Probabilidade máxima, Graça Moura ou talvez o Torga na sua vertente mais formal.
Vira a página e vê uma mancha torrencial, longa, sem uma única vírgula, tendo de pensar em Herbert Welder. Nem mais. E se a folha estiver quase toda em branco, com 2 ou 3 palavras minúsculas a tentar respirar no vazio? Ramos rosa? Incrível. E só depois desse rastreio estrutural é que se passa para as palavras-chave, à ironia e linguagem publicitária. É a sabotagem do O'Neill. Há uma dissecação clínica das falhas do amor romântico. É o bisturi da Luísa Neto Jorge. Cruzamento de quadras tradicionais que soam canção contra a opressão. Manuel Alegre. É um sistema fascinante porque desmistifica aquele bicho de 7 cabeças. É verdade. E para além de ajudar quem quer que seja a safar-se na prova, esta arrumação mostra algo muito mais importante sobre o peso destas 12 vozes. Sim. É que importa reter que estes autores não escolheram estas formas bizarras ou complexas com o objetivo sádico de torturar gerações futuras de estudantes, não é? Eles estavam no meio do furacão. Esta matriz mostra-nos reações biológicas vitais aos abalos sísmicos da nossa era recente. Nem mais. Eles usaram a linguagem como escudo e como espada para sobreviver ao caos da guerra colonial, ao peso do Estado Novo, a uma sociedade onde as pessoas passavam a ser apenas números de processos burocráticos. Exatamente. E é isso que nos deve ficar na memória muito depois do exame acabar. O que nos atira para uma reflexão provocatória para quem nos esteve a acompanhar nesta investigação. Sabendo que estes 12 deixaram estas marcas tão vincadas, adaptadas aos problemas do século XX, o que é que nos reserva o futuro? Daqui a 50 anos, que tipo de impressões digitais estruturais e sintáticas vão ser deixadas pelos poetas que hoje tentam sobreviver à nossa realidade? É uma excelente questão. Pois é. Que regras gramaticais terão de ser completamente estilhaçadas para conseguirem expressar o impacto contínuo dos ecrãs, da inteligência artificial generativa e desta solidão hiperconectada do mundo digital atual? Fica a pergunta. O que será que o detetive literário do futuro vai encontrar na nossa atual cena do crime?